Neste exercício de número 3, temos aqui uma construção que faremos na escala de 2:1, ou seja, vamos ampliar 2 vezes. Temos, a partir do modelo, uma circunferência para início do novo desenho. Ao final, não apagaremos as linhas de construção. Essa construção aqui em particular, senti a necessidade de usar muito mais o compasso para a exatidão das medidas, para o correto transporte das dimensões a partir da peça original. E, de início, me preocupo em definir os segmentos de reta que ligam os pontos centros das circunferências, de forma a promover o transporte do exato ângulo de inclinação relativo de um ao outro. Para tanto, aqui, na circunferência base para o início do desenho, vou delimitar essa reta, passando pelo diâmetro na posição horizontal, e vou copiar os ângulos. Aqui eu vou tomar emprestado para a definição do arco de transporte, o raio dessa circunferência. Vou aqui traçar e agora vou copiar a amplitude. Atenção para sair bastante correto. Aqui. Da mesma forma, no outro ângulo, vou pegar emprestado a amplitude. Desculpa, vou pegar emprestado o arco aqui da circunferência já existente. Vou traçar e agora vou copiar a amplitude. A amplitude aqui, partindo da direita, é bastante maior em relação ao outro. Desta forma, vou determinar a primeira reta, retas estas que vão delimitar o transporte do segmento. E multiplicado de 2 vezes, esse segmento aqui que une estes 2 raios, essa distância, vou duplicar. Aí agora, de forma continuada, para a obtenção da circunferência, eu vou copiar o seu raio, e aqui mesmo nesta reta, vou duplicar a medida do raio. E uma vez duplicado, o raio reconhecido, já traço esta circunferência. Da mesma forma, para a segunda. Vejam que no caminho, dado que até o fim ainda faremos 3 concordâncias, o compasso impera no desenho, na construção geométrica. Vejo que esse é o raio dessa circunferência. Vou transportar aqui para baixo porque me falta a reta acima, mas sem prejuízo da construção. Aqui. Então já temos as 3 circunferências bem delimitadas. O que eu vou fazer é numerá-las, ordená-las aqui como R1, R2 e R3, fazendo referência clara aos raios. Aqui, de forma consequente, terão as mesmas nomenclaturas, mas multiplicadas por 2. Atenção. Vamos colocar as nossas linhas base para este transporte duplo, tá?
E assim vamos determinar as concordâncias. Vejamos que aqui a concordância deste primeiro raio entre as circunferências R1 e R2 é de 20 milímetros. Pensando que vamos duplicar, passar-se a 40 milímetros. Eu vou delimitar aqui o que vai ser minha distância base, 40 milímetros. 40 milímetros, fruto da ampliação do que no desenho é 20. E 40, vamos para 80. E não se assustem, porque neste caso aqui, nós temos uma concordância externa. Ficou muito em cima da construção. Eu creio que ao final não vai ser ideal. Determinemos aqui vamos deixar o 40. 80 milímetros eu traço. Eu vou ter que traçar logo, porque essa concordância vai ocupar aqui esse espaço. Então, a de 80, colocaria aqui abaixo. E são duas de 80. Para uma eu vou transportar o raio do R1, certo? Duas vezes, que já está aqui, do R1 e o raio da R3, para a dimensão de 80. Aqui eu vou traçar as retas para as quais eu vou traçar as concordâncias de R2, R1 e R3. Vamos lá. A circunferência R1, nesta primeira concordância, já transportada, vou somar a 20, que corresponde a 40 milímetros na escala de ampliação. E eu vou ter o raio na R1 de concordância. R1, 40. Aqui é um excesso de reta que podemos apagar. Agora, R2. E vou somar 40. Aí pode surgir a pergunta, mas Clóvis, R1 e R2 são aparentemente iguais, mas quando eu transportei, a minha construção exigiu que eu seja fiel a cada uma das suas medidas em particular e promova a concordância da melhor forma possível, da forma mais ordenada e tendendo à exatidão. 40. E assim, vou promover a primeira concordância. Concordância interna, a partir do R1 e do R2, raios aos quais eu somo 40 milímetros. O R3, nós vamos também delimitar o R3. Eu vou apagar esta linha. Vou nela delimitar o R3. R3 eu copiei. Sim. E no R3 eu vou somar 40. Os raios já são de medidas bastante díspares, né? Eu vou ter R3 e 40. Vou agora promover
a concordância. Primeiro vou repetir a de R2 e ter o arco. E agora a de R3. Encontrei o ponto. O raio é raio padrão para estas duas concordâncias. Então, com este raio, e vejam que eu nunca recorro à régua desde que eu tenha definido bastante bem definida a dimensão de 40. Agora aqui a segunda concordância. E agora vamos determinar a terceira concordância. A terceira concordância, eu vou uni-las numa mesma reta, dado o espaço limite aqui, mas sem prejuízo do entendimento, porque eu vou partir da medida de 2 vezes 40, que é 80. Tem uma multiplicidade presente na construção já. Então até aqui eu tenho 80 milímetros e agora vamos pegar o raio R3 e vou aqui identificar R3 a partir deste ponto e o R2. Exatamente, R1 na verdade, perdoem-me, R1, vou, e por que isto? Aqui eu estou operando com operação de diferença, corrigir aqui R1, eu estou aqui trabalhando com operação de diferença para que ocorra a concordância externa. Diferença R1. Aqui eu tenho um arco. Vamos tomar toda a distância total que corresponde aos 80 de raio e vamos produzir a concordância. Vejam que de forma excessiva, né, usamos o compasso aqui. Vamos aqui somente identificar, dar algumas informações importantes à construção. Eu vou usar 0,7 a partir do centro do raio, do centro da circunferência de concordância, eu defino o raio de 40. Tá ok? Da mesma forma, aqui, eu estou ampliando a peça, mas a peça a nível de construção, ela tem uma medida que corresponde, quando ela é mencionada na construção, é a medida dela real, ok? Então, só estou fazendo mesmo a reinserção dessas medidas. Esse raio aqui foi de 20. A nomenclatura das dimensões pode melhorar, mas assim eu dou por finalizada esta construção.